Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. O pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Ganó Chile e ganó a esperança de viver sem medo. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. O desembargador nega absolutamente que tenha jantado com o deputado Barcelar ou que tenha vazado qualquer informação. Mais uma sexta-feira, nosso penúltimo programa do ano, porque nós gravamos um especial de Natal, não é com o Roberto Carlos, no final vocês vão saber com quem é, já está gravado e ficou muito legal. Vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. E o papelão dessa semana coube ao Senado, que aprovou, e fazendo chicanas, o PL da dosimetria, que beneficia os golpistas do 8 de janeiro e beneficia os mentores responsáveis pela tentativa de golpe, a começar por Jair Bolsonaro. Este é o peru de Natal que o Congresso oferece à sociedade brasileira, com mensagem de que dar golpe de Estado não é tão grave assim, que quem sabe vale a pena tentar de novo. Para corrigir o texto indigente de Paulinho da Força, que havia sido aprovado pela Câmara e que abria brechas para beneficiar autores de outros crimes, além daqueles cometidos pelos golpistas, a CCJ do Senado fez uma manobra claramente inconstitucional. O relator, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, acolheu uma emenda apresentada por Sérgio Moro, emenda que restringe expressamente a aplicação das novas regras aos crimes cometidos no contexto dos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas ao acolher a emenda do Marreco, a CCJ fingiu que ela tinha natureza redacional e não de mérito, o que liberava o texto de ter que voltar para a Câmara, apesar de modificado. Avacalharam as regras do jogo para roubar em benefício do Jair. Faz sentido. Reformulado, o PL passou por 48 votos a favor e 25 contrários, além de uma abstenção. O texto agora vai para a sanção ou veto de Lula, que deve vetá-lo. Lula e boa parte do governo ficaram contrariados com a atuação do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que negociou a aprovação da dosimetria em troca de apoio para acelerar a tramitação de um projeto que corta incentivos fiscais e eleva a tributação de bets e fintechs, entre outras coisas. A democracia como moeda de troca para obter mais arrecadação, como diria Papai Noel, assim não, meu filho, ho, ho, ho. No segundo bloco, a gente vai tratar de América Latina. E começamos pela vitória de José Antônio Kast, eleito presidente do Chile no último domingo. Kast, que é um pinochetista, admirador entusiasmado do ditador que governou o Chile entre 1973 e 1990, põe o país sob o comando da extrema-direita pela primeira vez desde o fim da ditadura. Ele sucede Gabriel Boric, ex-líder estudantil que se projetou com as manifestações, verdadeiros levantes, que colocaram o país de cabeça para baixo entre 2019 e 2020 e chegou à presidência. O governo de Boric prometia muito e acabou de forma melancólica, com uma grande frustração da nova esquerda no país. Kast venceu a candidata apoiada por Boric com mais de 58% dos votos, depois de uma campanha cirurgicamente ajustada, muito discurso sobre segurança e imigração, silêncio calculado sobre costumes e moderação na forma, sem jamais renegar o seu fundo ideológico. A vitória de Kast reorganiza o tabuleiro na América do Sul, fortalece uma direita nacionalista populista alinhada a Trump, a exemplo de Milei e Bukele em El Salvador. Em suas primeiras declarações, o presidente eleito já disse que apoia uma eventual invasão da Venezuela pelos Estados Unidos para derrubar Nicolás Maduro. Falaremos disso também. No terceiro bloco, a gente volta ao Brasil, mais especificamente ao subsolo institucional do Rio de Janeiro, onde política, judiciário e crime organizado parecem dividir o mesmo camarote. A prisão do desembargador do TRF2, Macário Júdice Neto, por ordem de Alexandre de Moraes, é o desdobramento mais recente do caso TH Joias, o deputado acusado de operar como braço do Comando Vermelho dentro da Alerj. A investigação revela vazamento de operação policial, mensagens de afeto trocadas com Rodrigo Bacelar, o presidente afastado da Assembleia, jantar na véspera da prisão, exonerações em série e um judiciário que, mais uma vez,
aparece não como barreira ao crime, mas como parte do enredo. Esse enredo inclui aposentadoria compulsória anulada, promoção automática, salário de 6 dígitos e um desembargador que, fora do expediente, atende pelo nome artístico de Dr. Judice. No Rio, o problema não é a falta de decoro, é o excesso de intimidade, diz a minha diretora. Ho, ho, ho! É isso, vem com a gente. Muito bem. Ana Clara, vamos começar com você. Você que estava apurando. Ela vem com a cestinha cheia, né, Celso? Ela não para de apurar. Vocês não sabem, ouvintes. Enquanto ela vai falando, o telefone vai tocando, ela vai falando com as fontes, vai tudo. É uma Carrega loucura. A gente nas costas, né, cara? Você antecipou, aliás, na semana passada. Mais uma vez, devo dizer. Bom, havia uma conversa, né, uma espécie de acordo ali que estava sendo articulado pela Câmara e pelo Davi Alcolumbre com o Supremo para passar isso logo. Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, né? E a própria oposição fala isso abertamente, né? Que a anistia, que se tornou dosimetria, é a pauta única da direita. O Sóstenes falou isso milhares de vezes, que eles não querem nada além disso, né? Então, a intenção do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre, além de, enfim, oferecer uma vitória para a oposição, era acabar com esse assunto porque ninguém aguentava mais, né? E houve uma conversa com o Supremo, sobretudo com Alexandre de Moraes, lembrando que o Supremo e o Congresso, eles não estão vivendo o seu melhor momento, né? Então, a ideia era que isso não fosse declarado inconstitucional. Então, houve uma conversa. Só que o texto que saiu da Câmara era muito inviável, né? Assim, se liberava para todo mundo, basicamente, né? Tudo. Indigente. Exato. Do feminicida ao pessoal de Tremembé lá que o Celso gosta. Ia estar todo mundo liberado. Não ia dar pra fazer a série. Então havia essa conversa, só que o texto tinha se tornado muito difícil de aceitar, né? Mas, de certa forma, os senadores foram em frente com aquilo, encontraram uma forma de mexer no texto para que ficasse aceitável do ponto de vista, sobretudo, do Alexandre de Moraes, e que não tivesse que voltar para a Câmara para liberar o Congresso dessa história. E aí, o que acontece essa semana, né? O governo que não estava metido nessa história acabou entrando. Houve 2 movimentos essa semana. O primeiro movimento foi pilotado pelo senador Renan Calheiros, do MDB, junto ao presidente da CCJ, Otto Alencar. Eles são muito amigos, enfim, ambos são senadores da base, né? O Otto é do PSD do Kassab, só que da Bahia, assim, ele sempre teve uma posição mais favorável ao governo. E o que aconteceu? O Renan propôs que houvesse um pedido de vista de 5 dias na CCJ para que essa votação do PL da dosimetria na CCJ fosse postergada para o ano que vem. Então, na verdade, a proposta do Renan era comprar tempo, né, para o governo. E, obviamente, o Renan gostaria de entrar como protagonista dessa história, né, ao pilotar uma estratégia de tentativa de derrubada do PL da dosimetria, né. E o Renan, eu acho que vale lembrar, a gente até estava falando aqui nos bastidores, que tempos vivemos, né. O Renan, nos últimos anos, tem sido uma das figuras mais republicanas do nosso Congresso, assim, de longe, né. Para você ver, tudo é relativo nesse mundo sem Deus. Tudo é relativo. Enfim, o Renan teve um papel importante no governo Bolsonaro, assim, como oposição, mesmo que o estado dele, sobretudo Maceió, né, seja uma cidade extremamente bolsonarista. O Renan teve uma conduta importante, talvez fundamental na CPI da Covid, né, em que ele foi relator. E durante todo esse período ele tem norteado uma certa conduta bastante republicana dentro do Senado, e ele tem autoridade no Senado, que é importante, né? Então, assim, o fato de ele defender projeto X ou Y acaba mobilizando um certo grupo de senadores, um grupo importante. Então, o Renan, ele é uma parte importante da base do governo no Senado, né? Enfim, ele queria ter esse protagonismo, né? De ser o responsável por pilotar a estratégia que poderia derrubar esse PL. Estava tudo certo para que isso acontecesse. Ocorre que chega quarta-feira, dia da votação na CCJ, e o Otto Alencar reduz o pedido de vista de 5 dias para 4 horas. Ou seja, esse tempo que se teria, né, para supostamente tentar virar, né, seria só no ano que vem a discussão e tudo mais, acabaria a partir do momento que o Otto fez isso. Bom, e na volta dessas 4 horas de vista, eles foram lá e aprovaram o PL da dosimetria.
E o Renan, ele ficou indignado, porque, segundo o que ele ouviu e o que ele apurou ali dentro do Senado, o Jacques Wagner teria pedido para esse pedido de vista ter sido reduzido para 4 horas. O que o Jacques Wagner nega. E aí entra uma outra história, que o governo teria entrado na articulação para aprovar logo de uma vez esse PL da dosimetria, em troca de o Senado aprovar também o projeto de lei sobre os benefícios tributários das empresas, né, que está tramitando há um tempão, passou na Câmara, que tributa as bets finalmente, e que, enfim, o Senado passaria esse projeto, né, junto com a aprovação da dosimetria também. Também o governo nega essa articulação, mas é o que todo mundo no Senado está dizendo. E tem um ponto curioso nessa estratégia específica, caso ela tenha sido, de fato, uma articulação ali do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, é o seguinte: o Senado já tinha aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, com muita vantagem, a tributação das bets. Então, não teria por que você fazer um acordo por isso, porque parecia que o Senado já estava muito disposto a votar isso favoravelmente. Então, fica meio sem sentido. Eu até procurei o Ministério da Fazenda, apurei com algumas pessoas lá para saber se o Ministério da Fazenda estava dentro dessa articulação para justamente aprovar o PL da dosimetria junto com as bets. Isso daria para o governo 22 bilhões, não é desprezível, mas o Ministério da Fazenda nega qualquer participação nisso. Eles, obviamente, queriam que fosse aprovado, mas, assim, dizem que não participaram de absolutamente nada que foi decisão do Senado. Então, agora tá naquela história muito recorrente no Congresso, né, do filho feio, né? Quem que é o pai, né? Foi o governo que articulou para que se votasse logo. Isso entra na conta do presidente da CCJ, que teria agido deliberadamente, o que eu acho bastante improvável, ou entra na conta do Davi Alcolumbre, né? Eu tendo a achar, pelas conversas que a gente tem tido e o que a gente tem discutido aqui, que tem uma situação entre governo e Davi Alcolumbre nesse momento que é uma situação delicada. O governo quer bastante coisa do Senado, né? Ele quer a aprovação do Messias. Ele quer que o Senado toque muita coisa no ano que vem, que é um ano de eleição. Ele quer que o Senado seja esse anteparo às coisas que acontecem na Câmara. Então, assim, existe uma intenção do governo de agradar o Davi Alcolumbre, de certa forma. E aí eu queria remeter a uma reportagem que a Piauí publicou essa semana, do Breno Pires, do João Batista e do Arthur Guimarães, no site da Piauí, que fala sobre a delação, a proposta de delação do Beto Louco, aquele operador do PCC na Faria Lima que tá foragido, né? E que aparentemente, se ele cai, tem parte relevante da República que vai cair junto com ele. Ele está querendo fechar um acordo de delação e está com dificuldade em conseguir aprovar isso na PGR, né? Como a reportagem fala justamente sobre uma relação complicada dele com Davi Alcolumbre, pela reportagem dá pra gente fazer uma leitura de que existe uma certa proteção ao Davi Alcolumbre, assim, também, nesse caso, né? Da delação do Beto Louco. Tem muita gente querendo proteger o Davi Alcolumbre, tem muita gente querendo beneficiar o Davi Alcolumbre. Aparentemente, o poder que ele adquiriu nesses últimos tempos, ou sempre, né? Tudo indica que ele seja a figura por trás de toda essa articulação que envolveu o governo, e o que se sabe é que o governo precisa do Davi Alcolumbre, quer muitas coisas do Davi Alcolumbre no ano que vem, que é um ano fundamental, um ano de eleição. Quem quer que esteja certo nessa história, ou esteja falando a verdade, seja a turma do Jacques Wagner, do governo, seja o pessoal do Renan, que não queria que esse projeto tivesse sido votado, o fato é que tudo leva a crer que o maestro disso foi o Davi Alcolumbre. Foi ele que ofereceu algo em troca para que o próprio governo entrasse nessa lambança humilhante, né? Essa orgia antirrepublicana. Celso, vamos te ouvir sobre essa bola cantada. Então, Fernando, se você pegar o relatório do Espiridião Amin, que foi o cara aí que foi encarregado de dar um jeito dessa mutreta aí dar certo, você percebe algumas coisas interessantes. A primeira é que mesmo ele, que é bom repetir, estava na reunião de 30 de novembro de 2022 com todos os bolsonaristas pedindo golpe. Na plateia estava o cara que tentou explodir o aeroporto, na plateia estava o chefe dos acampamentos golpistas em Brasília, que disse que a reunião foi transmitida por telão para os acampamentos golpistas. Estava lá o Espiridião Amin bonitinho, ele quer anistia para ele antes de mais nada.
Pois bem, mas mesmo o Espiridão Amin deixa claro no relatório dele que os críticos do projeto que foi aprovado na Câmara tinham razão. Do jeito que foi aprovado, liberava para estuprador, liberava para um monte de outros criminosos. Entendeu? O Bolsonaro está tentando fugir da cadeia, abrindo a porta da cadeia para todo mundo. Então, aqueles caras todos que outro dia estavam dizendo lá, complexo do alemão, falei, isso aí, tem que matar os bandidos. Para se livrar da cadeia, esses caras tentaram abrir a porta da cadeia para geral. E o próprio relatório do Espiridão Amin diz, bom, esse é um efeito mesmo do projeto como foi aprovado, vamos tentar corrigir isso aqui. E aí, eu vou dizer uma coisa que eu achei bem jogada pelo Espiridão Amin, achei well played. Porque ele, como fazendo um relatório aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ele tem que dizer, inclusive, que o projeto é constitucional. E aí, uma coisa que ele fez que eu achei bem jogado foi dizer que, na Constituinte, teve uma votação sobre se crimes contra a ordem constitucional poderiam ser anistiáveis, etc e tal. E ele puxa lá o voto da esquerda, dizendo que deveriam poder. E ele cita explicitamente o voto do PT, dizendo que não, que tem que distinguir nesses golpes militares vagabundos aí entre elites e se um dia houver uma insurreição popular, etc e tal, né? Agora, se você for um jovem bolchevique pensando em fazer uma revolução e contando que um dia o Espiridão Amin vai tentar anistiar você, eu sugiro mais ceticismo da sua parte, entendeu? Porque, eu repito, ele estava lá na reunião de 30 de novembro de 2022, ele queria me botar no pau de arara, e eu sou um social-democrata pelego, você imagina o que ele queria fazer com você, jovem bolchevique. E aí, finalmente, qual foi a saída do Espiridão Amin para tentar evitar que a dosimetria abrisse a porta da cadeia para todos os outros criminosos? Ele ia acolher uma proposta do Moro, dizendo que esse projeto só se aplica aos acusados de 8 de janeiro. Eu sei que tem um debate entre juristas sobre isso, mas eu pessoalmente acho muito estranho que isso possa ser discutido a sério. Porque olha só, o Congresso tem o poder de dar anistia. A anistia pode ser dada a crimes específicos. Então você pode dizer, esses caras aqui cometeram um crime pela lei brasileira. Porém, devido a certas circunstâncias atenuantes, a gente vai dar anistia para esse cara. A lei que eles desrespeitaram continua valendo. Só que nesse caso específico a gente acha que não devia ser aplicado. Agora, o que eles estão querendo dizer é fazer uma mudança de lei só para os caras que fizeram um crime específico, os crimes do 8 de janeiro. E isso me parece muito estranho. Então, por exemplo, se eu chegar amanhã no Congresso e der um soco na cara do Marcel Van Hatten, eu vou ser acusado de agressão com toda razão e tenho que ser preso. Entendeu? Há controvérsias, hein? Você deve ser... Não, o Congresso teria o direito de votar uma anistia para mim. É dizer, não pode bater em ninguém, mas nesse caso específico, podia bater no Van Hatten. Pode fazer uma anistia. Agora, eu acho muito estranho que eles criam uma lei sobre bater na cara do Van Hatten, entendeu? Que eles digam assim, se você bater no Van Hatten, não se aplica aquela lei geral sobre bater na cara dos outros. Tem uma lei específica pro Celso que quis bater no Van Hatten. Isso me parece bastante irregular, não sei não. Entendeu? Sei que tem juristas que dizem que isso é complexo, etc. Mas eu, pessoalmente, acho muito estranho. A anistia, sim, pode ser aplicada a casos específicos. Mas uma lei que vale para um dia, o 8 de janeiro, uma lei que vale para aquele grupo de pessoas que estava nesse lugar específico, nesse dia. Eu acho que isso é muito esquisito. É um baita casuísmo, né? E a picaretagem maior é o Espiridão Amin dizer que isso aí é só uma mudança de redação do projeto que veio da Câmara. Ele dizendo, não, é óbvio que o Paulinho da Força não queria soltar todo mundo. Óbvio você que tá dizendo, Espiridão Amin. Não vi isso aí, não. E é óbvio que não era o propósito da Câmara de querer soltar todo mundo. Novamente, Espiridão, você que se explica aí porque que isso é óbvio, porque para mim não foi óbvio. Então, como isso é óbvio, a gente esclarece que foi só pro 8 de janeiro e pronto, foi só uma mudança de redação. Então não precisa voltar para a Câmara para ser votado. Isso está grotescamente errado. Por muito menos, as coisas têm que voltar para a Câmara. Olha o nível de mudança. Tem uns caras que seriam beneficiados pela lei, agora não vão ser. Isso não é mudança de redação. Então, assim, evidentemente, essa mudança que ele fez deveria voltar para a Câmara para ser debatida. Mas não vai, porque, enfim, os caras lá da direita fazem o que eles quiserem, né? Tem aquela história que esse assunto é pra ficar enterrado esse ano, né? Pois é, entendeu? E aí eles usam trator pra isso. Mas é uma falta de vergonha na cara impressionante. Sim. Ana, mais alguma coisa? Só pra concluir, o Lula disse publicamente, depois da aprovação do PL, que vai vetar. E aí tem uma questão que envolve um veto presidencial em ano de eleição, que é uma coisa, de certa forma, arriscada, né? Até que ponto ele vai estar disposto a pagar o que se quer por esse veto e ele ter esse veto derrubado no ano de eleição em que há acordos sendo feitos, coalizões sendo montadas, né? Muito toma lá da cá acontecendo, até que ponto você ter um veto derrubado te fragiliza ou não.
Então, assim, ele disse que vai vetar e eu acho que seria muito estranho e muito incoerente da parte dele não vetar, né? Agora, o que esse veto vai trazer de fragilidade pro governo dele um ano de eleição, isso a gente vai ver no ano que vem, né? Até que ponto eles vão estar fortes o suficiente para bancar esse veto. Nesse caso eu acho que não tem muita alternativa, né? E isso já está, de certa forma, precificado pelo Congresso. O Lula não tem alternativa a não ser vetar. Posso estar sendo ingênuo aqui, não sou político, ainda bem, não teria estômago para... E também, na terça-feira, que foi antes, né, de o Senado aprovar esse projeto na CCJ, o Alexandre de Moraes se manifestou durante a votação, no último dia de julgamento do inquérito do golpe, na terça-feira em que o Felipe Martins foi condenado, enfim, uma galera foi condenada. Ele se manifestou sobre o assunto da redução da pena, se dizendo o contrário. Ele não fez uma menção específica ao PL, mas fez uma menção específica ao tema e se disse contrário, numa sinalização ali de que ele não defenderia isso. De que ele está falando uma coisa em público e fazendo outra em privado, numa sinalização. É bastante plausível. É isso. Bom, a gente vai encerrando então o primeiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar da eleição no Chile, da América Latina. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. A vitória do Cast era previsível. Ele não chegou na frente no primeiro turno, mas todas as projeções já davam uma vitória folgada para ele, que foi o que aconteceu. Ele que havia perdido já na eleição anterior, em segundo turno, para o Boric. Enfim, a extrema-direita já era o outro polo da política chilena, a exemplo do que acontece em várias partes do mundo e na América Latina. Fernando, o Chile sempre foi considerado, junto com o Uruguai, a democracia mais estável da América do Sul, né? E, sem dúvida nenhuma, eles tinham até pouco tempo o sistema partidário mais parecido com o sistema partidário europeu, por exemplo. Tinha um partido bastante sólido, que tinha uma história anterior à ditadura Pinochet. O Partido Socialista Chileno é um dos partidos de história mais sólida do mundo, provavelmente. Mas eles passaram por aquela crise grande ali em 2019, eles tiveram lá como se fosse um 2013 dele, né? Uma crise de legitimidade. E aí, se me permite contar uma história, em 2016 eu fui no encontro da Latin American Studies Association, Associação de Estudos Latino-Americanos, para falar sobre crise política na América do Sul. E aí era um chileno, eu, uma venezuelana. Em 2016. 2016. Então o chileno foi lá e falou que estava tendo uma grande perda de legitimidade dos partidos chilenos. Que estava tendo muita abstenção eleitoral, muita gente que não se identificava mais com nenhum dos partidos. O que no Chile era uma novidade, porque tinha aquela coisa que nem em democracias mais sólidas, tem famílias socialistas, sabe? Famílias do partido de direita, assim, então tinha uma identificação forte com os partidos anteriormente, e isso estava declinando rapidamente, isso que ele estava chamando de crise política. E aí eu, pra falar de impeachment, né, já na hora já olhei pra ele com uma cara assim, pô, tu chama isso de crise política, né, cara? Que, pô, eu falei lá sobre impeachment, e aí quando eu acabei, a especialista da Venezuela me olhou com uma cara assim, você chama isso de crise política, né? Mal sabíamos que estava a onda se armando. Exatamente. Vocês falando e aquela onda, como é que chama aquela praia em Portugal? Que é o tamanho daquela onda? Nazaré praia. lá, né? Nazaré. A onda de Nazaré se formando. Exatamente. E o sistema chileno tinha razão de prestar atenção naquilo, porque em 2019 teve uma crise política grande de legitimidade do sistema, né? O Boric foi eleito nessa onda de insatisfação antissistêmica. Essa eu acho que é a grande diferença do Chile para países como o Brasil nos últimos anos. O 2013 dele teve ramificações partidárias, teve ramificações políticas. O 2013 deles elegeu o presidente, entendeu? Foram manifestações muito grandes. Parou o país, virou o país do avesso, morreu gente. Exatamente. Enfim. E, por outro lado, no Brasil, 2013 foi aqueles protestos imensos, gigantes, e na eleição de 2014 não teve impacto nenhum. Né? É um caso bastante curioso, assim, dentro da política sul-americana recente. Agora, o Cast, ele tem uma diferença grande para os outros presidentes de extrema-direita aqui do Cone Sul. Ao contrário do Bolsonaro, do Milei, enfim, vai ter um pessoal dizendo que o Milei não é extrema-direita, pode se discutir, mas ao contrário desses caras, ele tem zero reivindicação de se chamar de outsider. A trajetória do Cast é muito mais politicamente sólida. Já é a terceira vez que ele foi candidato a presidente.
Ele construiu um partido para ele, o que o Bolsonaro, por exemplo, nunca conseguiu fazer. O partido do Milei também é meio palhaçado. Mas ele construiu um partido, o partido tem diretórios municipais, tem todos os lugares do Chile. Ele fez um trabalho de construção de base. E ele agora, nessa eleição, ele se apresentou, como bem disse você, com um discurso bem mais moderado. Você compra esse discurso ou não, né? Enfim, cada um vai ter sua opinião. Mas o discurso dele, ele percebeu o seguinte: nos últimos anos, desde esses grandes protestos, o Chile teve 2 plebiscitos para aprovar novas constituições. Uma proposta pela esquerda e uma pela direita. E as 2 perderam. E houve uma mudança importante no Chile nos últimos anos, que foi a adoção do voto obrigatório. O voto obrigatório trouxe para o eleitorado chileno um monte de gente que não se identificava com nenhum daqueles partidos anteriores. Então, esse pessoal não está tão interessado assim nessas disputas ideológicas tradicionais que marcaram a democracia chilena. Eles querem uns resultados meio imediatos para crises como, por exemplo, segurança pública. Então, o Kast, que é um político cuja trajetória é de extrema-direita, ele se apresentou na campanha como um cara mais moderado. Então, por exemplo, eu conversei com a professora Thalita Santiago Tainschein, que é cientista política e estuda a esquerda sul-americana, e ela falou que na última eleição o calcanhar de Aquiles do Kast tinha sido o voto feminino, porque ele tinha uma pauta de costumes muito forte contra aborto, enfim, contra o feminismo, etc. Diz que esse ano ele não falou nada disso. Ficou quietinho sobre isso, falou sobre segurança e imigração, né? A migração no Chile é basicamente migração de venezuelanos, né? E o Kast pegou esse repertório da extrema-direita europeia. Mas ele não quis abrir a boca para falar de temas controversos, guerra cultural, porque ele sabe que isso é uma das coisas que fez ele perder na última eleição. Entendeu? Ele não quis se apresentar como radical dessa vez. Ele quis justamente falar para esse novo eleitor que veio pelo voto obrigatório que não está interessado nisso, que está interessado no fato que a política econômica do Boric não foi tão bem sucedida assim, que a segurança pública parece estar saindo de controle. Quer dizer, o sair de controle de lá é muito menor que o daqui, mas enfim. Então teve toda essa nova roupagem aí do Kast nessa eleição, que agora a gente vai ver o quanto isso era de verdade, né? E ele estava basicamente mentindo em campanha e agora vai radicalizar. Tudo é possível, não tem como cravar nesse momento. Aí é bom lembrar, o Boric, o principal fato do governo dele foi a derrota da Constituinte. Eu fui à posse do Boric, né? Ah, pois é, você escreveu na Piauí, né? Eu assisti, foi uma coisa bem bonita. E depois dos levantes, eles fizeram uma constituinte que foi eleita com muitos candidatos avulsos, uma esquerda alternativa, minorias, representantes indígenas, era uma coisa muito interessante, muito nova. Só que ela tinha um plebiscito de saída, como eles falam. A constituinte teria que ser aprovada pela população. E o Boric já estava eleito quando isso aconteceu. E ela foi rejeitada por grande margem pela população. Ali foi um revés brutal, né? E depois teve a outra tentativa de constituinte também. E a Constituição do Chile ainda era a do Pinochet. Ainda é, né? Ainda é a do Pinochet, exato. Ainda era e ainda é. Então você tem aí um passivo, uma coisa, um nó para desatar gigantesco, né? Exato. Com a derrota da Constituinte, o Boric deixa de ser um cara antissistema que chegou lá para fazer uma mega transformação e passa a ter que governar como um governante normal. E isso nunca deu muito certo. Conversando com o pessoal que acompanha o Chile, diz que houve uma crise de identidade ali da esquerda chilena mesmo. Uma dúvida sobre que eleitorado a gente tem que buscar, qual é o nosso discurso, etc., visto que a gente não emplacou a Constituinte. Então, por exemplo, a Thalita, com quem eu conversei, disse, no caso do Lula, ele sabe, ele tem uma base muito forte no eleitorado até 2 salários mínimos, e ele sabe, para ganhar, ele precisa conquistar o pessoal de 2 salários mínimos e meio até 5. E nada disso tinha, no caso da esquerda chilena. Eles não sabiam bem para onde expandir. Eles tentaram adotar um discurso de segurança mais semelhante ao da direita, num certo momento. Não é tão semelhante assim, mas com algumas semelhanças. Também não deu certo, assim, não emplacou. Então, realmente, depois da Constituinte, ele fica sem discurso. Fica um governo um pouco mambembe. Que, no entanto, teve reivindicações. Ele conseguiu tornar o sistema de aposentadorias do Chile mais generoso. Foi uma reforma da Previdência, ao contrário das que costumam ter, né? A Previdência do Chile era muito restritiva, ele conseguiu aumentar um pouco a cobertura. Conseguiu fazer uma mudança em jornada de trabalho, que é sempre uma coisa muito difícil. De modo que foi um governo de esquerda moderado, razoável. Mas ele não conseguiu estabelecer essa base de apoio popular, né? E com coisas muito novas, interessantes. Mais da metade do ministério era formado por mulheres. Exato. As questões de gênero e de minorias estavam muito contempladas. Ele era muito intransigente em relação a direitos humanos e ditaduras de esquerda também. Ele sempre se opôs ao Maduro. Sempre teve um discurso ambientalmente avançado. Enfim, tinha muitos ingredientes interessantes. Não deu certo. Pois é.
Deve-se dizer, muita gente na esquerda mesmo acha que houve excessos aí nas propostas da Constituinte. Nessa linha, por exemplo, tinha um negócio de mudar o nome do Chile para República Plurinacional e reconhecer cada etnia indígena como uma nação dentro do Chile, como, se não me engano, acontece na Bolívia. Isso foi muito impopular, assim, a direita pode chegar para cá, os caras querem mudar o nome do país, sabe? Querem acabar com o Chile, entendeu? Uma ideia é ser mais inclusivo, mas acabou excluindo muita gente que não se sentiu representado por isso. Mas foi, enfim, uma derrota grande do Boric. Eu achei até que ia ser maior, porque no primeiro turno, se você somasse o voto dos candidatos de direita, era um negócio quase todo mundo. E que realmente vai ter que levar uma reflexão aí para a esquerda sul-americana, porque, em tese, esse pessoal da esquerda chilena, muita gente achava que eram os melhores caras da esquerda continental. Então é realmente uma derrota que vai ter repercussões aí para a discussão dentro da esquerda continental. Muito bem. Ana Clara, temos um pacotinho aí com você. Vamos falar do CAST, do Brasil e da Venezuela, que eu já sei que você já me cantou a bola. Bom, o CAST eu vou ser muito breve, só para dizer que ele é um pacote, assim, muito mais típico impossível, né, de extrema-direita, né? O pai dele foi ex-soldado do exército do Hitler, o irmão dele foi presidente do Banco Central do Pinochet. Ele defendia o Pinochet nos anos 80, quando ninguém defendia o Pinochet, quando estava desmoronando a ditadura. Só o Paulo Guedes, que trabalhou lá. Exato. Então, assim, quando ninguém defendia o Pinochet, quando não estava na moda... Por isso caiu o Pinochet, né? O Paulo Guedes foi trabalhar lá, caiu. E Celso, você tem razão quando você fala que ele deu uma suavizada no discurso nessa eleição, mas realmente foi uma suavizada, porque o histórico dele é péssimo. É desesperador. É desesperador. Ele é contra pílula. Ele acha que as mulheres não têm que usar nenhum método contraceptivo. E, inclusive, ele pratica isso. A mulher dele nunca tomou e, por isso, eles têm 9 filhos. Enfim, ele é totalmente anti-aborto, assim, até em casos de estupro. E em 2022, ele virou presidente de uma associação anti-aborto que defende também o, entre aspas, casamento estritamente heterossexual. Assim, ele congrega todo o pacote radical em todos os sentidos. E aí, dentro da campanha dele, em quem será que ele se inspirou? O mote era Chile primeiro. Opa, quem será, né? Ele teve contato com o Eduardo Bolsonaro lá atrás. O Eduardo Bolsonaro foi para lá. Ou ele veio pra cá? Eles participam da CEPAC, né? Eles ficam fazendo tour pelo mundo nas CEPACs do mundo. E ele, inclusive, foi um crítico do Lula em todos os momentos. Defendia o Bolsonaro, atacava o Lula nas redes sociais, um pouco como o Milei fazia também. E quando ele faz a campanha dele, que ele passa a esquecer convenientemente a todas essas pautas que dividem a sociedade, né? E passou a focar na segurança pública, ele também passou a se aproximar do Bukele e defendeu a segurança pública e o fim da imigração e a expulsão de imigrantes e tal. Isso foi meio que o mote da campanha dele. Eu acho que nesse capítulo a gente pode ter retrocesso bem grande, porque a polícia chilena, os carabineiros, que é a polícia de elite, a polícia chilena, é uma polícia violenta e nas manifestações foi bastante violenta. E é uma polícia que tem uma inserção institucional enorme. Tanto que a junta militar, quando Pinochet foi derrubado em 73, a junta militar eram os 3 comandantes das forças, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, e o líder dos carabineiros. Eram 4 caras. Os carabineiros eram da junta militar. Daí o Pinochet deu um golpe na junta e ficou ele. Porque era para ter um sistema de rodízio no começo, né? É só um parêntese, e tem muito conflito agrário no Chile ainda, né? Os Mapuche na parte sul do Chile. Eu acho que você pode ter aí uma regressão mesmo grande no Chile em relação a esse negócio de imigração e segurança pública. O que as pesquisas mostram é que houve um aumento expressivo da percepção da população chilena em relação ao aumento da violência. E uma pesquisa recente do Instituto Ipsos mostra que 60% da população chilena quer que o governo priorize o combate à criminalidade. Então ele foi direto no que as pessoas dizem que querem, né? E uma outra pesquisa interessante é uma pesquisa do Instituto Chileno MORI, que faz um levantamento desde 95 sobre o sentimento da população chilena a respeito da ditadura. E essa pesquisa mostra que nunca a percepção da população foi tão favorável à ditadura como foi na última leitura que foi feita, que foi em 2023. Em 2023, 42% dos chilenos viam a ditadura Pinochet
como algo ruim, sendo que esse número já foi de 68%, ou seja, está na mínima histórica a crítica à ditadura, desde 95, que é quando a pesquisa começou a ser feita. E quem via a ditadura como algo que livrou o Chile do marxismo era de 19% em 2006 e em 2023 chegou a 36%. Então tá quase pau a pau quem acha que a ditadura é boa e quem acha que a ditadura é ruim. 42-36, não é muita diferença. Então mostra um país dividido. E nem por isso todos os nomes da direita defendiam Pinochet, como o Cast, né? Mas mostra um pouco que a população tá vendo esse tema da ditadura de uma forma meio revisitada pro mal, né? No caso. E para você ver como mudou, quando o Bolsonaro foi no Chile e elogiou o Pinochet, o presidente de direita do Chile, Pineda, né? o Pineda protestou, falou não tem que elogiar Pinochet nada. Exato. Sim, tinha uma linha vermelha que não dava para ultrapassar. Ninguém cruzava. Né? Exato. Agora, falando do Brasil, né, tem algumas questões em relação a esse governo, né? Primeiro, eu acho que o Cast já disse a que veio, quando no dia seguinte da eleição ele vai para a Argentina conversar com o Milei, né? E eles fazem aquele vídeo lamentável, aquele meme lamentável que o Milei publica e tal. Até ficou meio infantil, né, essa ida, assim, numa atitude um pouco de reagrupamento político contra o Brasil, né? A favor dos Estados Unidos, a favor da direita, somos a direita, estamos contra o Brasil. Isso. Ficou meio infantil. Ele não precisava ter ido no dia seguinte, né? Claro. Ficou parecendo uma coisa meio quinta a moderação série. durou menos de um dia, né, quer dizer. E o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile, né? A China é o primeiro. Ou seja, ele depende bastante do Brasil. Eu quero ver como é que o governo dele vai fazer com a China. Ele vai dizer, então, para esses comunistas, desses comunistas eu não compro, para esses comunistas eu não exporto. Não, isso vai prevalecer, né? É óbvio que vai comprar e vai exportar. Que é o que o Milei também faz, né? Sim. Critica, mas come na mão do Xi Jinping, né? Total. E depois, o que ele disse a respeito da Venezuela, né? De que se houver uma ação militar na Venezuela, ele apoia. Entenda-se ação militar como uma invasão. Já indica uma submissão de cara, sem pedir nada em troca aos Estados Unidos, assim. Agora, em relação ao Brasil, como eu falei antes, né? Ele deu várias declarações contra o Lula em vários momentos, né? Então, fica muito difícil pro Lula, agora, fazer qualquer movimento de aproximação, né? Seria preciso da parte dele uma sinalização, um gesto, né? Para que o Lula ligue para ele, por exemplo. Porque o Lula deu parabéns para ele, né? Quando ele se elegeu, tal, institucionalmente, numa nota. Mas assim, ligar, promover algum tipo de encontro, nada disso está na pauta. Não se sabe nem se o Brasil vai ser convidado para a posse. Se for convidado e o Cast não tiver feito nenhum gesto, o Lula obviamente não irá. Talvez mande o chanceler, mas obviamente não irá. Então assim, ainda a relação tá bem complicada, embora haja uma forte troca comercial entre os dois países, sobretudo do Chile importando coisas do Brasil e precisando importar coisas do Brasil, né? E assim, já que a gente tá falando da conduta do Cast em relação à Venezuela, é um complicador, né? É claro que Milei ou Cast não tem nem a destreza diplomática nesse momento de atuar em benefício ou contra a Venezuela, né? Eles não têm força suficiente nem para ser contra, nem para prejudicar. Mas, como as coisas estão se agravando, né? Teve o bloqueio marítimo, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião para tratar do tema na semana que vem. O Maduro acionou o Conselho de Segurança da ONU depois que houve o bloqueio marítimo. O Trump fica soltando essas ameaças de bastidor, né? De que vai, de fato, fazer alguma coisa, etc. Então, assim, o nível de tensão está muito alto. E é claro que você não precisa de mais ninguém para colocar pólvora nisso, né? E o Cast, como uma das primeiras declarações, ter dito que aceita uma invasão enfim, no mínimo indigno. O Chile, de fato, o governo do Allende foi um experimento democrático e socialista. Ele nacionalizou pela via democrática, com o Congresso funcionando, etc. Ele nacionalizou o cobre, acelerou a reforma agrária. Ele foi eleito em 70, o mandato dele iria até 76. Eram 6 anos de mandato. E ele foi derrubado em setembro de 73. Tem uma história curiosa. Fidel Castro visitou o Chile, não sei se em 71, eu acho. Foi. Ia ficar uma semana, algum tempo, acabou se estendendo. Não ia embora. Não ia embora e ficou, e começou a criar tensões e constrangimentos nas Forças Armadas chilenas.
a presença do Fidel Castro era incômoda em determinado momento. Quando ele, enfim, foi embora, depois de semanas, ele deixou um presentinho na mesa do Allende. Allende abriu, era uma metralhadora, uma submetralhadora, com um bilhetinho que dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte: para o Salvador que acredita nas mesmas coisas que eu, mas por vias diferentes. Que o Salvador ele queria que o Salvador pegasse armas, e o Salvador, o Allende, era um democrata, era um socialista democrata, de fato. Bom, encerramos esse bloco que rendeu mais do que eu imaginava. Encerramos o segundo bloco por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Vamos falar do Rio de Janeiro na volta. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vamos começar com você. Não sei como é que você vai organizar isso, é da prisão do TH Joias à chegada da investigação ao TRF2. Enfim, é uma novela do submundo aí pesada. Primeiro eu queria dizer, a gente sempre se pergunta, né, por que que no Rio de Janeiro a gente sabe que o crime está em todos os lugares, que o crime está dentro de todas as instituições praticamente, mas ninguém consegue investigar, as investigações não conseguem ir para frente. Por quê, né? E eu acho que esse episódio específico envolvendo o Rodrigo Bacelar, agora ex-presidente da Alerj, né? O desembargador Macário Júdice e o TH Joias, deputado estadual, eu acho que são emblema de como que funciona esse esquema de vazamento de informação para que a impunidade continue. Queria pegar o caso específico do TH Joias, né? O nome dele é Tiago Raimundo dos Santos Silva. E ele foi eleito pelo MDB em 2022. O TH Joias é filho de um ourives conhecido em Madureira. E ele acabou herdando o ofício do pai. E ele é jovem, tá? Ele tem 36 anos, começou a trabalhar como ourives com 19. E ele fez uma mudança substancial nos negócios do pai dele, porque ele passou a fabricar aquelas correntes de ouro tipo ostentação, sabe? Com aqueles pingentes Pesa enormes. vários quilos, né? Exato. Sei lá, fazer um agachamento com aquilo, você queima muita caloria. E aí, ele começou a vender essas correntes para chefe de morro, pro pessoal do funk, pro Adriano Imperador, pro Neymar, Vini Júnior. Enfim, ele virou o rei das correntes. Até depois a polícia descobriu que esse ouro, parte desse ouro que ele fazia essas correntes era roubado, tá? Só pra caracterizar nosso personagem. E também a polícia, mais ou menos em 2024, começou a investigar e descobriu que essa proximidade dele com os chefes de morro envolvia muito mais do que vender corrente. Ele participava do tráfico, ele vendia drone, ele vendia outros equipamentos ou intermediava a compra de outros equipamentos para o tráfico. E começou a ser investigado e denunciado. Isso quando ele já tinha sido eleito deputado. Eu queria falar um pouco sobre como ele chegou na política. O Marcos Falcon, ex-presidente da Portela, ex-PM, quem notou o potencial político do TH Joias, segundo o repórter Marco Antônio Martins, do G1, que contou no assunto da Natuza Neri, inclusive ouçam o assunto sobre esse assunto, que tá muito bom, foi ele que, em tese, teria visto o potencial político no TH Joias. E aí, quem que é o Falcon, né? Ele era um ex-policial envolvido até o pescoço com a contravenção, ex-dirigente de escola de samba, foi assassinado quando era candidato a vereador. Os principais suspeitos do assassinato dele são o Rogério Andrade e a turma dele, né, que é o bicheiro herdeiro do Castor de Andrade. Então, assim, pro Falcon dizer que você tem potencial político, você entende o que é potencial político nesse caso, né? O potencial político dele é pra fazer o quê? Pra defender o quê exatamente, né? Teve 15 mil votos, não se elegeu logo de cara, mas acabou assumindo a suplência quando o deputado Ottoni de Paula morreu no ano passado. Só que no ano passado ele já era investigado e ele estava tão enrolado que ele precisou de um habeas corpus para garantir o mandato dele. E o que me deixa chocada nisso tudo é o MDB achar isso normal, né? Você ter um candidato com essas características, né? O partido não faz nenhum tipo de análise, não sei lá. E aí ele conseguiu assumir graças a esse habeas corpus e o MDB não fez nada, tá tudo certo. E uma característica interessante desse cara é que ele tinha bons contatos em
todas as facções. Não era uma coisa só Comando Vermelho. É tudo, é Comando Vermelho, é terceiro comando, é milícia. Ele era aquele típico boa praça carioca. E aí, obviamente, quando tem a operação contra ele, né? Finalmente tem a operação contra ele, ele é avisado pelo Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Alerj, e que, por sua vez, a suspeita de que quem avisou o Rodrigo Bacelar que haveria operação foi o desembargador Macário Júdice, que foi afastado, foi preso. E aí a gente vê nessa situação como que as coisas não acontecem no Rio, né? Por que que elas não acontecem? Como o TH Joias foi avisado antes, ele conseguiu dar o fim em muita coisa, né? E por isso o Rodrigo Bacelar acabou sendo afastado por obstrução de justiça, né? Porque ele impediu que a justiça cumprisse seu papel com o TH Joias. E aí a gente vê, né, assim, o que poderia ter sido coletado, né? E que não foi. Mesma coisa o caso da Marielle, né? Quando conseguiram, de fato, pegar alguém ou fazer uma operação sobre aquilo, já tinha se passado tanto tempo que quem que conseguiria reaver alguma prova, né? Então, é um modus operandi, de certa forma, aqui no Rio de Janeiro. E também depois se descobriu que o TH Joias tinha muitas conexões na PM, tinha várias pessoas na PM que vazavam coisas pra ele, e ele avisava, por exemplo, no Morro do Alemão, chefes do morro que teria operação para os chefes saírem. Vale dizer que isso não foi para essa última operação que teve, mas fica o questionamento aqui, né? Se ele sempre avisava o chefe do morro das operações que tinha lá, por que pra essa ele não avisaria? Ele talvez não avisaria porque ele estava preso quando a operação aconteceu, mas assim, poderia também ter avisado, entendeu? Então, eu acho que tudo isso que aconteceu mostra como é o esquema, né? E o Rodrigo Bacelar, nem se fala, né? É um cara que surgiu na política junto com o Cláudio Castro, ou seja, ontem. Sim. Então, assim, tudo isso é obra do Witzel, no fim das contas, né? E é um cara que surgiu na política e já virou presidente da Alerj, né? Por aí você já vê, assim, não existe isso, né? Você assumir como deputado e logo de cara virar o presidente da Assembleia Legislativa. Então, assim, as concessões que tiveram que ser feitas para que ele fosse alçado a esse cargo, a gente já imagina. Também, o Rodrigo Bacelar é um cara que é investigado junto com Cláudio Castro por compra de votos na última eleição. Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro, desembargador, todos amigos, embora tenha havido uma ruptura entre o Bacelar e o Cláudio Castro recentemente, que inclusive se descobriu na investigação que o desembargador estava querendo desenrolar isso, né? Ele estava querendo fazer os dois ficarem amigos de novo. Vamos lá, Celso. Quem precisa de Brasília tendo o Rio de Janeiro? Pois é, Fernando. E aí eu queria propor ao ouvinte o seguinte. A gente fez um programa aqui na época da operação no Alemão, em outubro. Eu queria que você repensasse aquela coisa toda que aconteceu no Alemão, baseado no que a Polícia Federal descobriu agora. Por dois aspectos. Em primeiro lugar, o que exatamente é o governo Cláudio Castro? E em segundo lugar, pelo o que exatamente é a DPF das favelas, que o Cláudio Castro desceu o pau junto com todo mundo de direita, dizendo que era aquilo que impediu o combate ao crime no Rio de Janeiro. Vamos começar pelo Cláudio Castro. O Bacelar, esse cara que foi preso porque avisou o TH Joias que ia ter operação da polícia na casa dele, o Bacelar era o candidato do Cláudio Castro para o governo do Rio de Janeiro ano que vem. Eles tinham, inclusive, combinado que o Cláudio Castro não pode mais concorrer à reeleição, já está no segundo mandato. Então, ele renunciaria ao governo em algum momento do ano que vem para se candidatar ao Senado, provavelmente, que é o que ele quer. E o Bacelar, como presidente da Alerj, assumiria o governo estadual e concorreria a governador com a máquina na mão. Isso só deu errado porque numa jogada meio esquisita que ninguém entendeu muito bem, numa ocasião em que o Cláudio Castro viajou e o Bacelar assumiu como vice, o Bacelar demitiu unilateralmente, sem perguntar para ninguém, o Washington Reis, que é um político muito importante da Baixada, e era secretário do Cláudio Castro. Então ali o Cláudio Castro e o Bacelar brigaram. Mas esse cara aí, que vazou a operação da polícia contra o TH Joias, que vazava informação e é suspeito de vender armas, droga e o caramba pro Comando Vermelho, esse cara que avisou o TH Joias era o candidato do Cláudio Castro para a eleição do ano que vem. E aí, agora que eu peço que você reflita sobre a seguinte informação. Na operação do Alemão, eles tinham 100 mandatos de prisão e eles só prenderam 20. Quantos desses 80 receberam informação pelos TH Joia da vida, que por sua vez tem contato com os Bacelares da vida, que por sua vez tem contato com o Cláudio Castro? Então, enfim, reflita um pouco sobre os resultados daquela operação, baseado nisso que a gente aprendeu agora sobre quem é o Cláudio Castro. Pô, e mataram 117 que não era nenhum... Mataram 117. Caso tinha um mandado Exato. que autorizou a operação, né? Exato. Então,
vai ficando mais esquisito essa relação do Cláudio Castro com o Comando Vermelho aqui. Entendeu? Você quer que esse cara aí seja o cara para combater o Comando Vermelho? O cara que... O candidato dele à sucessão vazava informação para o deputado que tinha ligação com o Comando Vermelho? Vocês querem que eu acredite que esse cara levou a sério o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro? Eu não vou levar. Até porque, e aí eu chego ao meu segundo item, vocês viram o Cláudio Castro não conseguia dar entrevista sobre qualquer assunto sem falar mal da DPF das favelas. E como a gente já falou aqui no programa, foi uma ação proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem uma equipe de juristas muito boas, né? Eles vivem entrando na justiça aí para conseguir um monte de coisa. E eles entraram na justiça durante a pandemia para exigir que as operações policiais do Rio de Janeiro obedecessem a certos critérios para tentar conter uma explosão de letalidade policial que vem acontecendo. A direita sempre diz que isso aí impediu a polícia de fazer operação nas favelas. Isso não é verdade, o número de operações subiu depois da vigência da DPF. Mas assim, eles obrigaram a polícia a usar câmeras, que como a gente viu no Complexo do Alemão, a bateria da câmera acabava, mas enfim, pelo menos a DPF tentou botar a câmera na polícia. E o que essa operação atual chamou a atenção é o seguinte: a DPF não era só para diminuir violência policial. Essa é a versão que o Cláudio Castro e os amigos bolsonaristas dele dão, e que o Bacelar sempre deu. A DPF também, no acórdão do Supremo, que deu uma razão parcial lá à DPF, o Supremo exigiu que a Polícia Federal instaurasse inquérito e grupos de trabalho específicos, etc., para analisar não só o crime organizado no Rio de Janeiro, como as relações do crime organizado com as autoridades públicas. E foi no âmbito dessa investigação, que só aconteceu por causa da DPF das favelas, que pegaram o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, passando informação para um deputado com ligações com o Comando Vermelho de que a polícia ia bater na casa dele. Então eu sugiro que você também leia de novo todas aquelas críticas à DPF das favelas, levando em conta que ela levou a um acirramento do combate ao crime organizado na alta cúpula do poder do Rio de Janeiro. Então, quando você vê o cara lá dizendo a polícia não pode atirar em ninguém por causa da DPF das favelas, pergunte-se se ele não está, na verdade, reclamando da DPF ter resultado numa força-tarefa que agora investiga ligações de autoridades do Rio de Janeiro com o crime organizado. Aquelas relações surpreendentes. Exato, é que realmente nos chocaram, né? Ninguém imaginava que teria relações do crime organizado com as autoridades do Rio. Foi realmente um choque que eu jamais me recuperarei de imaginar como é que pode ter um cara na Alerj, né, cara? De todos os lugares, na Alerj, cara, e o cara tem ligação com o crime organizado, não é possível isso. Esse mundo tá perdido. Quando você não pode mais confiar na Alerj, você não pode confiar em nada. É isso, que desilusão. Bom, vou encerrar o terceiro bloco do programa. A gente faz um rápido intervalo e Kinder Ovo na volta. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, você... Deixa eu ver sua cara como tá, Mari Faria. Aperta o botão da maldade aí, diretor. Então, meu amigo, minha amiga, que você foi ao banheiro hoje, não foi? E vai amanhã de novo, não vai? É exatamente assim a vida. Temos de enfrentar a criminalidade todos os dias. Todos os dias combatê-la, todos os dias enfrentá-la, todos os dias agir para mudar essa situação. Não é o secretário da Polícia Civil, né? Não é. Parece que tá falando numa rádio. Diretora, vamos ver. Eu não ia acertar nunca. Quem fala é o deputado federal Júlio Lopes, em entrevista à Jovem Pan News. Eu vou ter que ouvir a Jovem Pan News agora para descobrir o que a diretora tá... Foi uma homenagem ao submundo. A Mari aproveitou o terceiro bloco do programa e fez um Kinder afinado. A gente encerra o Kinder Ovo e hoje já estamos no fim do ano, tem Momento Cabeção especial. Cabeção! Vou começar com quem? Ana, quer começar, Celso? Posso começar. Vamos lá, Ana. Eu queria sugerir um filme, Oeste Outra Vez, do cineasta brasileiro Érico Rassi. É um filme que eu assisti no Festival do Rio e que estreou na Globoplay recentemente. E ele é com o Ângelo Antoni, com o Babu Santana. Enfim, fala de uma história de amor que acontece... Essa Oeste outra vez, né? Uma alusão ao faroeste, ao meio-oeste, ao centro-oeste, porque acontece em Goiás a trama dessa disputa de 2 homens por uma mulher, mas que também fala de muitas outras coisas, disputas internas entre eles, a masculinidade, machismo. Enfim, é um filme que eu gostei muito
E eu gosto muito da fotografia do filme, assim, essa região, né, da Chapada, dos Veadeiros, de Goiás, é muito maravilhosa. Então, as atuações, eu gostei bastante, a história, gostei bastante e o cenário é deslumbrante. É isso. Vai lá, Celso, vamos lá com você. Eu vou recomendar um livro que eu ainda tô lendo, mas estou gostando bastante, que tem um título um pouco heterodoxo, que é Enshittification. Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It. Que quer dizer, traduzindo, merdificação. Por que tudo ficou pior e o que fazer sobre isso? Bebê, né? Exato. Merdificação a gente vai adotar já. Então, é o autor canadense Cory Doctorow, que pra quem foi blogueiro lá nos anos 2000, certamente conhece o cara. Ele é um dos grandes pensadores sobre a internet, é um crítico sério das big techs, etc. E o livro trata justamente da deterioração da qualidade dos serviços prestados por essas grandes empresas de internet. E ele começa justamente dizendo assim, não é só você, o Google ficou muito pior mesmo, a Amazon ficou muito pior mesmo, o Facebook ficou incomparavelmente pior. E ele vai contando por que isso aconteceu. Então, assim, ele vai mostrando, esses serviços começam oferecendo um negócio realmente valioso para os seus usuários. Conforme se for uma rede que passa a ser difícil você sair, aí ele passa a sacrificar você em benefício dos anunciantes e depois ele passa a sacrificar também os anunciantes em benefício deles mesmos. E no final você chega a um estágio final que é pilha gigante de merda, que é como ele classifica o atual estado do serviço dessas empresas. E os casos são meio chocantes. Então, por exemplo, o Google piorou de propósito a sua busca para você ter que fazer mais buscas. E ele vai dizendo que isso só é possível porque eles conseguiram, uma série de dispositivos econômicos que ele descreve bem, tornar difícil você sair. Entendeu? É muito difícil você sair. A gente viu quando teve a crise do Twitter aqui, com o STF. Eu, por exemplo, fui pro Blue Sky. Saí do Twitter, tô no Blue Sky. No Twitter eu tinha muito mais seguidores. Então eu perdi um monte de gente lá que lia o que eu falava. Ele vai mostrando como eles sabem que isso existe, eles podem ir baixando a qualidade do serviço indefinidamente. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu não sei como é que uma eventual tradução brasileira ficaria, né? Mas, enfim, gostei. Muito bom. Merdificação, o problema é que dá pra usar pra muita coisa. Né? O pessoal acha que é uma questão de tempo até ser dicionarizado, né? Gente, eu vou dar algumas dicas aqui, diretora. Fazer uma coisa... Respirou fundo a diretora aqui. Primeiro, eu vou indicar um livro cuja primeira versão é de 2000 e acabou de ser relançado pela editora 34. Chama Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, que é da antropóloga e estudiosa Teresa Pires Caldeira. É um clássico sobre estudo da violência e segregação em São Paulo. Tem um capítulo primoroso sobre o massacre do Carandiru. E ela aborda justamente o paradoxo, que não é só brasileiro, mas que se configura muito claramente no Brasil, da redemocratização ou da democratização do país e da resistência ou da existência de uma polícia que comete contra a população pobre, age praticamente na ilegalidade, comete crimes atrás de crimes. E o livro, não preciso nem dizer, é extremamente atual. Quem me indicou foi a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e realmente é muito bom. E eu tô lendo o livro Triste Tigre, da Neige Sinot, da editora Amarcord. Esse livro traz o relato autobiográfico do período que ela foi estuprada. Dos 7 aos 14 anos, ela foi estuprada pelo padrasto. Mais tarde, já adulta, contou pra mãe e elas denunciaram. O cara foi preso e ela faz um relato muito impressionante, assim, muito elaborado sobre isso inominável, sobre essa experiência inominável, traumática, e vale muito a pena. A tradução é da Mariana Delfini, que é uma excelente tradutora. Então é isso, eu recomendo. E indico também, gente, os livros da Yasmina Reza, que eu comprei e vou ler. Eu indiquei aqui um livro dela que chama Felizes os Felizes, que é um livro de historietas, mini-contos sobre cenas do cotidiano. E a Ainé, que está lançando os livros dela no Brasil, lançou uma peça que chama Arte e um romance que chama Babilônia. Então fica a dica para quem quer uma coisa mais na seara da ficção. Só indiquei mulheres, hein, hoje. Fernando, só aproveitando que nossos ouvintes vão ter bastante tempo off, eu espero. A Piauí divulgou no site essa semana a lista de indicações de livros dos repórteres da revista. Eu não participo dela, mas eu vou... Mas tem 15 dicas, eu acho. Sim, eu vou me guiar por ela, por esse feriado aí. Então, fica a dica pra vocês.
Vejam nas redes, na página da Piauí. Muito boa, bem lembrado. Bom, encerramos assim, cabeção natalino de fim de ano e vamos para as cartinhas, o melhor momento do programa, o momento de vocês. Eu começo com a mensagem do Rafael Nunes. Sonhei com o General Braga Neto vestindo só um cap e o fio dental camuflado. Obrigado, casca de bala. Foi mal. Nossa senhora, Celso, olha o que você Foi fez. mal, gente. Rafael Nunes, sonho divertido, hein? Que pesadelo. A Mari me passou 2 recados. O Iago Bezerra Pessoa postou: eu amo os meus 3 mosqueteiros analistas da política nacional brasileira. Amo e admiro Fernando Charme, Ana Elegância e Celso Inteligência Imbatível. Uau. Obrigada. É isso aí. E o Breno Carnevale escreveu: Celso, conta pra gente quanto você ganhou com o patrocínio da Tramontina. Nunca vi alguém com a língua tão afiada. Tá se referindo ao episódio da semana passada que o Celso... Posso ter me exaltado, né, semana passada, mas fazer o quê? Foi definitivo, né, Celso? Muito bom. A Andressa Parreiras está se esforçando por todos nós. Ela mandou: eu e meu grande amigo Lucas viemos passar umas semanas em Cuba. Olha que legal. Encantados por tudo e por todos, mas com acesso limitadíssimo à internet. Quando, porventura, encontramos um Wi-Fi, priorizamos o mais importante: baixar os últimos episódios do Foro. Que alegria por ouvi-los e que tristeza por algumas notícias. De toda forma, seguimos juntos. Pô, Andressa, valeu e obrigado também ao Lucas. Boa viagem aí pra vocês, aproveitem. Muito bem. A gente encerra esse momento. Antes de encerrar o programa, eu quero convidar vocês para ouvir, dia 26 de dezembro, já pós-ressaca natalina, programa que a gente gravou com o cientista político, professor titular da USP, André Singer. Ele vai lançar um livro em meados do ano que vem sobre o fenômeno reacionário e o impacto dele no Brasil. O livro se chama Impasse. A gente conversou um pouco sobre o livro, um pouco sobre a conjuntura, um pouco sobre a eleição de 2026 e um pouco até sobre a história recente do país, né? Ficou bem legal. Acho que meus comparsas concordam. Ficou assim. Muito. Então é isso, fica o convite para este programa pós-natalino com o grande André Singer, a quem a gente manda um abraço. Assim a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Bárbara Rubira e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emília Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana, em São Paulo, e no estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos, comparsas, companheiros. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Feliz Natal, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Fernando, e um Feliz Natal para todo mundo. É isso, gente. Apesar da dosimetria, apesar da alergia, apesar de extrema-direita chilena, Feliz Natal para todos nós, para vocês. A gente se vê ainda no programa do dia 26. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.